Eu gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Romanos, no capítulo 8. E ao mesmo tempo, você vai manter o dedinho aí segurando Romanos, capítulo de número 8. E vai abrir também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, por favor. Romanos, capítulo de número 8. E Mateus, capítulo de número 11. Nós estamos na segunda semana falando no tema Alcançando a Vitória com a Disciplina Cristã. Para tanto, eu queria usar esses dois textos como base para iniciarmos essa segunda parte. Romanos capítulo 8, versículo de número 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12, disse assim Jesus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Diga amém e tome assento. Quem já ouviu aquela máxima de que nós somos salvos pela graça? Diga amém. Sem sombra de dúvida. É sempre comum a gente dizer que ninguém é salvo pelas obras. É verdade ou não é? Porque a Bíblia diz isso. Paulo fala isso. Paulo fala que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga assim, eu mereço ser salvo porque faço por onde. Mas há uma coisa que Jesus falou antes de Paulo. E eu não posso deixar de levar em consideração o que Jesus disse. Jesus fala que desde o dia de João Batista até aquele exato momento daquela fala, o reino de Deus era tomado por esforço. E aqueles que se esforçavam se apoderavam dele. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que servir a Deus exige uma vida de disciplina. Porque se eu acreditar que eu sou salvo pela graça, e eu interpretar isso errado, e eu interpretar a fala de Paulo quando diz que ninguém é salvo pelas obras, e dizer assim, bem, eu não preciso fazer nada, a não ser crer em Jesus para ser salvo, se eu tentar olhar por esse viés, eu vou cair num erro de viver um evangelho espúrio, um evangelho errado, um evangelho que não é o da Bíblia. Quando Jesus fala desse esforço, Jesus está dizendo para mim e para você, que eu tenho que ter uma vida disciplinada, e que essa vida disciplinada vai me levar a viver debaixo desta graça que salva, e essa vida disciplinada vai me permitir estar em comunhão com este Deus, e uma vez em comunhão com Ele, eu conseguirei sim chegar ao céu de glória um dia. Porém, é bom que fique claro, pessoas que não têm uma vida disciplinada, elas podem dizer assim, mas pastor, se a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que eu faço, se Paulo está dizendo que a salvação é pela graça, é pela misericórdia, o que Paulo está tentando explicar para a gente, é que não é um mérito seu a salvação, mas eu preciso, na minha vida com Deus, ter disciplina cristã. Eu não posso viver a vida ao meu modo de pensar, do jeito que eu quero, e achar que Deus está subordinado a um pensamento meu, ou à minha interpretação ideológica e teológica também da Bíblia. Eu preciso entender que existe um roteiro bíblico, e esse roteiro bíblico me ensina a viver o cristianismo. Quem entende o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Para tanto, na semana passada, que nós iniciamos falando, alcançando a vitória com disciplina cristã, nós falamos, e aí eu estou só relembrando os senhores, dessa necessidade que nós temos de vencer as nossas lutas. Se você está aqui nesta noite, no mínimo, além de querer aprender um pouco mais da palavra, você está aqui em busca de solucionar algum problema. Via de regra, principalmente nessa geração que é má ensinada,
As pessoas não vão para a igreja porque querem ter comunhão com Cristo ou porque querem ter comunhão com o irmão. As pessoas vão para a igreja porque querem ter vitórias, porque querem resolver os seus problemas, porque querem ter curas, porque querem viver milagres. E eu nem estou dizendo aqui que é errado você desejar isso. Apesar de que, biblicamente, a motivação para seguir a Cristo nunca é aquilo que Ele pode me dar nesta terra, mas aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim, que é eterno e que me garante a salvação nele. E aí eu quero dizer a vocês que, a despeito da necessidade de nós estarmos dentro da igreja, buscando vitória diante das nossas lutas, existe um roteiro que me garante essas vitórias. E esse roteiro é bem interessante. Bem, na semana passada, nós falamos primeiramente dos 2 maiores obstáculos que a gente tem para ter uma vida disciplinada. O primeiro deles são as distrações. E nós passamos uma parte do culto mostrando como as distrações do nosso dia a dia têm nos afastado de Deus, como as distrações têm tirado a nossa atenção de Deus. Inclusive nos detemos muito falando de como hoje nós perdemos muito mais tempo com os nossos celulares do que com qualquer outra coisa durante todo o nosso dia. Nós falamos também de um segundo tipo de distração, ou de obstáculo, melhor dizendo, que seria o egoísmo, a necessidade de pensar em mim, a necessidade de não aceitar ser disciplinado, a necessidade de impor as minhas regras, porque se não for do meu jeito, Deus não estará comigo e eu não estarei com Ele. E nós passamos também alguns textos da palavra de Deus que mostram como esses 2 obstáculos têm prejudicado muito a caminhada. Então nós começamos a falar das disciplinas espirituais. E quem lembra da primeira disciplina delas, que nós citamos? A primeira delas é uma vida de oração. Sem uma vida de oração é impossível você ter vitória. Não existe vitória se eu não orar. Não existe vitória se eu não buscar em Deus. E aí nós citamos vários textos que mostram isso. Em segundo lugar, nós citamos também como parte dessa disciplina cristã, quem lembra? Ler a Bíblia diariamente. E no mínimo, de manhã e à noite. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu meditar, no Salmo capítulo 1, diz para eu meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Deixando claro para mim que a primeira coisa que eu devo fazer durante o meu dia é tentar entender a vontade de Deus através da sua palavra. E no final do meu dia, eu preciso rever se eu estou vivendo dentro da vontade de Deus, também dentro desta palavra. Nós aprendemos uma terceira parte dessa disciplina cristã, que é extremamente necessária e pouco utilizada hoje em dia. Quem lembra? Fazer jejum. Maltratar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Nós também falamos de uma quarta e muito importante disciplina que se reflete nas igrejas da atualidade, que seria o que, irmãos? Se congregar. Nós falamos dessas 4 disciplinas e nós queremos falar de mais 3 nesta noite. E aí, para tanto, assim como na semana passada, eu não vou poder parar para você procurar os textos que nós iremos ler. Então eu peço que você anote aí num pedaço de papel ou no seu celular, porque eu vou citar o texto e vou já ler o texto, para que nós possamos otimizar o nosso tempo, haja vista que há textos que são longos e há uma certa quantidade de textos que eu quero citar nesta noite. Pastor, qual é a 5ª disciplina cristã que me leva a viver uma vida de vitória? Essa aqui é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. E aí eu digo nós, eu não estou falando apenas dessa igreja. Eu estou falando de nós enquanto cristãos, servos de Deus. No livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E olha o que o texto diz: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda suficiência, abundez em toda boa obra. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons com eles, e para com todos. Pastor, o senhor leu aí vários versículos, explica para a gente o que é que o senhor está falando. A quinta disciplina cristã, eu preciso aprender aquilo que a Bíblia diz sobre contribuição. Quando a gente fala de contribuição, muita gente já se remete ao que, irmãos? Dinheiro. Todo mundo, quando fala de contribuição, já pensa em dinheiro. Mas o que Paulo está falando aqui vai além do dinheiro, porque ele vai citar nesse texto os nossos dons. A maneira como nós nos aplicamos na obra, a maneira como eu utilizo aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou em prol do reino de Deus. E aí vamos lá, digamos que aqui nós estejamos fazendo uma campanha, para que nessa campanha nós possamos fazer alguns atendimentos às pessoas carentes, como que de beneficiando essas pessoas, e elas não têm como pagar um médico, um advogado e coisas do tipo. Quando você clama para que as pessoas venham participar de eventos como esses, meu irmão, como é difícil você achar pessoas voluntárias para agirem na obra de Deus. E sabe o que é interessante? Elas estão sentadas na igreja, algumas delas são médicos, são advogados, são engenheiros, são uma infinidade de profissões que poderiam estar sendo utilizadas no reino de Deus, e que se não se permite ser utilizadas, com a desculpa, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não consigo, pastor, eu estou muito ocupado, é o único dia de folga, por isso eu não vou nesta ação social que o senhor está promovendo. E muitas vezes eu sobrecarrego 2 ou 3 pessoas com funções das quais elas nem têm, para atenderem uma demanda que é um dom que Deus te deu. Quando eu olho para isso, eu vejo Paulo falando que eu devo contribuir no reino de Deus. E aí agora eu vou falar de finanças, de acordo com aquilo que não é a minha necessidade ou aquilo que eu preciso, mas com alegria no coração. Você sabe o que Paulo está dizendo? Muita gente, hoje em dia, tenta fazer barganha com Deus. E sabe o que acontece, Dailise? As pessoas dizem assim, bem, o pastor está fazendo uma campanha para arrecadar, sei lá, algum valor, e ele está dizendo que se eu trouxer para ele no altar um valor X e apresentar a Deus, Deus vai multiplicar essa bênção. Então, se eu estou passando alguma necessidade, eu vou tirar o meu dinheiro lá da minha necessidade e vou dar esse dinheiro para Deus, para eu ganhar 100 vezes mais. No reino de Deus não funciona desse jeito. É por isso que eu me adoeço quando eu vejo colegas meus pastores usando as redes sociais para, em nome de Deus, arrecadarem dinheiro, dizendo, ei, pegue o dinheiro do seu aluguel esse mês e faça um voto com Deus. Diga para Deus que esse mês você não vai pagar o cara do aluguel, não vai pagar a casa que você tem que pagar, porque está alugada, e você vai doar para Deus, e você vai esperar em Deus, porque com certeza Deus vai te dar 10 vezes o valor deste aluguel. E aí sabe o que a pessoa faz? Por necessidade, ela tenta trocar com Deus, como se Deus realmente se permitisse passar por isso. E aí ela pega o aluguel dela, que está muitas vezes certinho para pagar, que ela já passou o mês muitas vezes ralando para juntar aquele valor específico, ela leva na igreja, obedecendo a voz de uma pessoa que é um falso profeta, coloca o dinheiro no altar, vai para casa devendo o aluguel, mas confiando que alguma coisa vai acontecer. Chega no dia 30, o dinheiro não aparece, a pessoa se revolta com Deus, se revolta com a igreja, abandona a fé, e lá no mundo ela começa a anunciar dizendo, a igreja é mentirosa, esse Deus é mentiroso, porque me enganaram, porque a igreja me enganou. Mas se ela tivesse parado para ler a Bíblia, que ela diz acreditar, ela teria visto, Deus não aceita ninguém fazer barganha com Ele. Eu não posso dar o meu dinheiro na obra de Deus por necessidade. Como assim, pastor? Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, e elas são motivadas a gastarem o que elas não têm dentro das igrejas, com a ideia de que Deus irá multiplicar a vida financeira delas. A Bíblia diz que ninguém contribua para Deus e para a sua obra por necessidade ou com tristeza. Pastor, quando o senhor fala com tristeza, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem pessoas que vêm até o gasofilácio
com um dízimo na mão, e a primeira dificuldade que ela teve foi relutar dentro de casa dizendo: meu Deus, mas esse dízimo aqui eu poderia sair, eu poderia comprar uma camisa nova, eu poderia pagar aquela conta, não, meu Deus do céu, mas eu tenho que dar, porque se eu não for dizimista fiel, Deus não vai me abençoar. Ela coloca com tristeza o dízimo dela no envelope, ela vem com tristeza entregar esse dízimo, e quando ela faz isso, ela anula diante de si mesmo aquilo que Deus projetou como bênção para a vida dela financeira. Quando Paulo fala, ninguém contribua com tristeza ou por necessidade, ele está dizendo que se eu for investir no reino de Deus, no meu coração tem que existir alegria. É por isso que você vê o salmista dizendo: eu me alegrei quando fui para a casa do Senhor. Você sabe o que muita gente não sabe? É que ninguém, nenhum judeu, e aí você pode estudar isso, pesquisar sobre isso, e você vai descobrir: nossa, eu não sabia, pastor, e eu fui pesquisar, e realmente é verdade, é desse jeito. Nenhum judeu poderia chegar à casa de Deus e se apresentar diante de Deus sem ter uma oferta. Seja ela de animal, seja ela de cevado, seja ela da agricultura, mas ele tinha que se apresentar a Deus, ele ia na casa de Deus, ele levava alguma coisa para ofertar. E sabe o que é interessante? Você vai ver isso iniciando-se lá no Jardim do Éden, assim que Adão e Eva foram expulsos, que tiveram Caim e Abel. Quando Caim chega diante de Deus, aquilo que ele oferece para Deus, Deus olha no coração dele e viu que aquilo que ele oferecia para Deus não era algo que no coração de Caim existia alegria e gozo em oferecer. É como alguém que estava oferecendo o que sobrava, e ele olhava para o coração de Abel e via no coração de Abel que Abel trazia das primícias, que Abel pegou aquilo que era primeiro das suas ovelhinhas, pegou o que tinha de melhor, como que alguém dissesse assim: o meu Deus merece o meu melhor. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim no altar, irmão. Naquela época a banda tocava diferente. Naquela época tinha gente que morria quando tocava lá no local onde se jogavam as moedas, no ofertório. E por que, pastor? Porque Deus, naquela época, debaixo da lei que nós vivíamos, ou que eles viviam, a coisa lá era séria diante de Deus. Hoje as pessoas, elas querem que Deus aceite as suas ofertas ou os seus dízimos, quando elas na verdade não o dão com alegria no coração. E aí eu quero dizer uma coisa: existe um mandamento bíblico, e na Bíblia existem várias instruções que são relativas, e vários mandamentos que são absolutos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que há instruções normativas que são culturais, e que elas são específicas para um povo, mas que existem mandamentos que são universais. Quer ver um exemplo? Tudo aquilo que você plantar, você vai? Não tem pra onde fugir disso. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito ou feio, não importa se você é pastor ou se você é só uma ovelha, se você plantou, você vai colher. É uma lei e um mandamento universal. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, Paulo instruindo, em algumas situações, as mulheres de determinadas igrejas a usarem véu, a cobrirem a cabeça. E você vai ver que essa instrução, que inclusive na igreja Congregação Cristã do Brasil foi tomada como uma lei e um mandamento divino, as mulheres para entrar na igreja têm que usar um véu cobrindo o rosto. Mas se elas olhassem para a Bíblia, elas iam perceber que esse não é um mandamento bíblico divino, mas que é algo especificamente para uma cidade chamada cidade de Corinto, aonde as mulheres que usavam o véu, elas eram consideradas mulheres puras e mulheres de uma sociedade aonde elas viviam distanciadas da prostituição. Por ser uma cidade portuária, a cidade de Corinto, as mulheres que não usavam véu, elas eram procuradas por aqueles navegantes como prostitutas quando andavam na rua. E quando elas usavam véu, as pessoas entendiam: essa mulher é uma mulher de bem, ou ela é casada, ou ela é uma mulher religiosa. Não pergunte nada para ela, porque você vai ofender a honra dela. Então Paulo faz e cria uma instrução normativa específica para uma região. Eu não posso tomar isso como uma lei universal, mas existe um mandamento que está em Malaquias capítulo 3, e ele é muito interessante, porque ele também é bem mal interpretado.
Malaquias capítulo 3, no versículo de número 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, diz o Senhor, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olhe para mim, por favor. Pastor, por que o senhor está citando isso? Que parece ser tão maçante falar sobre isso. Porque estudando algumas situações, pastor Fábio, eu descobri uma coisa interessante. Você é casado com a irmã Fernanda. Você sabia que se o pastor Fábio for um dizimista fiel, e a Fernanda não for dizimista fiel, a vida financeira do pastor Fábio estará sendo atrasada no que diz respeito ao alcance das bênçãos que estão dispensadas para ele, por causa da sua esposa? Você sabia que se o seu cônjuge, ele não entende a máxima, seja ele homem ou seja ele mulher, do que é dizimar na casa de Deus, ele afeta a sua empresa, ele afeta os seus negócios, ele afeta a sua vida financeira no quesito prosperidade? Quer ver se não vejamos? Quem aqui já experimentou na vida ser dizimista fiel a Deus, por algum momento que seja? Levante a mão, por gentileza, assim. Já experimentou? Esses que levantaram a mão, eu pergunto para você: você foi abençoado ou não? Sim ou não? Eu vou dizer experiências das quais eu já tive e posso dizer que você também já viveu. Todas as vezes que eu vejo um servo de Deus chegar no meu gabinete para falar: pastor, ore pela minha vida financeira, eu faço duas perguntas para ele. Primeiro, se ele é casado, eu pergunto para ele: você é casado? Sou casado. Você é dizimista? Sou. Sua esposa é? Se ele me disser não, eu vou dizer: eu não posso lhe ajudar. E nem Deus. Mas por que, pastor? Porque quando eu me caso com esta mulher, eu me torno o quê? Um com ela. Se ela é infiel a Deus no quesito prosperidade, eu sou afetado. E aí, para você ficar muito claro, é como se você desse um passo para frente, meu irmão, e 2 passos para trás. Aí você dá mais um passo para frente, meu irmão, e dá mais 2 passos para trás. Por quê, pastor? Porque a minha vida financeira está conectada diretamente a essa esposa. Essa vida financeira está conectada diretamente a esse marido. Se ele é infiel, isso te afeta financeiramente. Pastor, mas como assim? Bem, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê que muitas pessoas que são dizimistas fiéis diante de Deus, eles têm experimentado milagres dos quais são incríveis de serem vividos. E aí eu já disse uma coisa e repito nesta igreja: Deus não vai te fazer rico quando você é fiel a Ele. Se você algum dia dizimar na casa dele, ou ofertar na casa dele porque você quer ser rico ou rica, esqueça, Deus não tem o menor interesse em te fazer rico. Como assim, pastor? Porque na Bíblia existe uma diferença entre você ser rico e existe uma diferença entre você ser próspero. Deus tem interesse que a sua igreja, o seu povo e aqueles que o servem vivencie e experimente da prosperidade todos os dias. Você sabe que é todo dia você ver um milagre acontecendo no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, na sua casa, na sua escola, na faculdade, quando você vai pegar o Uber, quando você vai fazer uma compra, não importa, você vê literalmente as coisas convergindo para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. E isso é ser próspero. Ser próspero é ter a capacidade de todos os dias poder ter o que eu preciso diante deste Deus. Ser rico não. A riqueza, e a Bíblia chega a dizer que aqueles que amam a riqueza se perdem dentro delas. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todo mal. Sabe o porquê, Fábio? Eu já disse isso algumas vezes, mas como tem convidados, eu vou repetir isso.
porque alguns deles não sabem. Você sabe o prazer que esse pastor tem de não ser assalariado da igreja? Você sabe por que eu tenho o prazer de dizer assim: esse pastor aqui não recebe R$1 da igreja e nunca recebeu? Você sabe por que eu tenho orgulho de dizer isso? Porque quando eu falo de dízimo e oferta, eu tenho peito aberto para dizer aqui: você e eu, se nós não dizimarmos, nós não seremos prósperos, e ponto final. Isso quer dizer que eu não dependo do seu dinheiro. Mas sabe esse ar-condicionado que está aqui? Ele está ligado, ele gera um custo. Essa cadeira que o senhor está sentado dormindo gera um custo. Esse lugar que o senhor está aqui assistindo culto tem um custo. Está com essas luzes acesas e esse equipamento funcionando tem um custo. E esse custo vem aqui, querido, vem sabe da onde? Dos dízimos e das ofertas. Aí eu acho massa, porque tem umas pessoas hipócritas, que para eu não xingar, porque fica feio, vou chamar de hipócritas. Os camaradas, eles são tão bandidos, que eles aproveitam de tudo do dízimo do irmão, mas não contribuem para nada daquilo que usufruem. Eles usam o banheiro da igreja, eles bebem água da igreja, eles sentam no banco da igreja, eles são abençoados pela igreja, mas eles são abençoados e usurpam a fé dos irmãos que são dizimistas, porque eles, quando falam em dízimo, eu não dizimo, porque foi na época só do Antigo Testamento. Gente ignorante que não conhece nada de Bíblia e que não vê que o próprio Jesus, quando foi questionado sobre essas coisas de dízimos, ele disse para seus discípulos: olha, vocês devem fazer estas coisas sem esquecer destas. Vocês devem ser fiéis a Deus sem esquecer dos dízimos. E quando você vê o próprio Jesus falando sobre isso, é interessante quando a gente vai analisar que Jesus Cristo tinha um tesoureiro, e que esse tesoureiro arrecadava o que, irmãos? Era bombom? Era lanche? Era cesta básica? O que é que Judas arrecadava, irmãos? Era dinheiro. Aí, engraçado, alguém vem me dizer assim: mas Jesus não precisa do meu dinheiro. E não precisa mesmo, mas a igreja precisa. A Semar, quando chega, nem é mais Semar, né, irmãos? É Equatorial agora. A Equatorial, quando chega aqui, que eu chego e digo: não paguei a conta, ela diz assim: vou cortar. Ô senhor, não corte não, seja bondoso, abençoe aqui o reino de Deus. Os irmãos aqui, eles estão nos ajudando pela fé, eles estão me abençoando com fé. Sabe, eles não estão dizimando e afetando, eles estão usando da fé. Vai aparecer o dinheiro aí, tem a fé, vai embora. Sabe o que ele faz? Ele sobe no poste, corta a luz e diz assim: vou cortar a sua fé agora, porque você não pagou por ela. Então, eu preciso deixar claro nesta igreja, que parte da disciplina cristã, que a Bíblia nos ensina para viver uma vida vitoriosa, eu preciso ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. E sabe o que é interessante? Nós tivemos recentemente uma reunião e alguns líderes estavam presentes. E eu disse nessa reunião uma verdade que ela é muito interessante. Irmãos, com esse governo do L aí, ô governo top, pense, é esse L que a gente está fazendo. Cada dia eu me surpreendo com o L de alguns colegas que me ajudaram a botar esse camarada que está aí na presidência. Mas vamos lá. Quando eu vejo esse governo do L arrebentando financeiramente com este país de forma desacerbada, descarada, e ainda tem gente ainda torcendo no L, eu fico olhando que muitos irmãos estão passando por uma, eu vou chamar de prova, porque eles dizem para mim assim: pastor, estou numa prova, pastor. De que prova, meu filho? Na faculdade? Não, é uma prova financeira, pastor, difícil. Eu digo: faz o L, meu irmão. Vai fazendo o L que vai dar certo. Mas quando eu pergunto para o irmão que fez o L: irmão, o senhor está sendo fiel a Deus? Como, pastor? Como que eu vou ser fiel? O dinheiro não está dando nem para eu comer. Olhe para cá, saiba disso. Sabe quando vai dar para comer? Nunca. Sabe quando você vai conseguir resolver as contas para colocar seu dízimo em dia? Nunca. Pastor, não diga isso, isso é muito forte. Não, isso é bíblico, irmão. O reino de Deus, ele é espiritual e as coisas não funcionam como eu quero. É um mecanismo que já está todo pronto no reino de Deus. Quando eu sou fiel, como consequência da minha plantação fidelidade, a minha colheita será prosperidade. Ponto final.
doa a quem doer. Mas não é só essa disciplina que eu tenho que analisar. Eu vou falar de uma sexta disciplina que para mim, ela é tão terrível para os dias atuais e tão necessária como nunca. Salmos capítulo de número 133. Pastor, qual é a sexta disciplina que eu preciso ter na minha vida cristã se eu quero alcançar vitória? Está no Salmo 133, versículo de número 1, que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando. É assim que dizem na sua Bíblia? Não, desculpa, eu li errado. É quão bom e quão suave é que os irmãos se reúnam nas casas uns dos outros para falar mal dos outros. É assim que diz na Bíblia? Não. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivam alfinetando uns aos outros. É assim que o texto diz. Não é assim, não? Na minha Bíblia diz que vivam em união. Irmãos, sabe o que acontecia na igreja de Corinto? A galera que era rica era desse jeito. A ceia não é como a gente faz. A ceia bíblica não tem nada a ver com a ceia das igrejas evangélicas. A ceia que Jesus fez e a ceia que foi deixada e instruída pelos apóstolos não tem correlação com o que a gente faz. Ela foi alterada ao longo dos anos, quando o Império Romano paganizou o cristianismo no ano 376 depois de Cristo. Ele mudou a forma como nós ceamos e isso foi ficando e virou um costume. E meio que Deus vai aceitando a coisa, porque Deus está acima dessas coisas que são humanas. Mas a ceia bíblica era diferente. Na ceia bíblica, as pessoas não se reuniam nas igrejas. As pessoas se reuniam nas casas. Então eu dizia assim: pastor Fábio, a ceia essa semana pode ser lá em casa? Ele dizia: claro, meu irmão, vamos convocar a igreja. Aí lá em Corinto funcionava assim. Olha como é que era em Corinto, que Paulo, lá no capítulo 11, vai reclamar sobre isso. Lá em Corinto dizia assim: não, Fábio, tu vai convidar quem? Vou convidar a igreja, irmão Júnior. O senhor não está dizendo que a ceia... Não, mas minha casa é uma casa top, master. Não é qualquer um. Eu vou lhe dar a lista de quem eu quero aqui. E o Fábio diz assim: como assim uma lista? Eu vou dar a lista dos irmãos que são meus amigos. Aí eu citava o nome da Antônia, que é empresária, do Kylie, que é filho do dono da Fribal, do irmão ali, que tem a maior veterinária do mundo. E eu ia citando o camarada ali, que é ter o maior açougue do São Francisco, Edinho do açougue. E eu ia citando cada pessoa nessa lista. Botava uma lista só da galera. O pastor Fábio olhava e dizia assim: mas não está certo, irmão. E a irmã Mariazinha, que não tem condição nenhuma. Ah, não, essa aí não, pastor. E o irmão Pedrinho, não, eu não tenho nem amizade com esse camarada, como é que eu vou chamar ele para minha casa, pastor? Sabe o que Paulo vai falar? Paulo está dizendo lá em Coríntios capítulo 11, está tudo errado. Vocês estão se reunindo, havendo dissensões, vocês estão fazendo divisões. O corpo de Cristo é só um. E aí ele vai dizer assim: olha, quando eu me assento para ter comunhão, eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Então a irmãzinha lá, que é pobrezinha, ela tem o mesmo valor no meu coração do irmão que tem uma certa condição financeira maior do que ela. Quando eu olho para a disciplina cristã, um dos maiores problemas que nós temos hoje para vivermos uma vida de vitória é: eu só me dou bem com quem eu me dou bem, com quem eu não me dou bem dentro da igreja, tchau. Irmãos, olha só o que a Bíblia fala sobre comunhão com o irmão. Presta atenção nisso. Vou ler rápido, então anota. Efésios 4, versículo 32 diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha para cá. Cali caiu. Aí o Fábio, tu tá sabendo, Fábio, Cali caiu. Aí Fábio liga lá para o irmão fulano, Edinho, tu tá sabendo, Cali caiu. Aí o Edinho liga lá para o outro irmão Márcio, Márcio, tu soube da última, Cali caiu. Meu irmão, não ando mais com esse irmão não. Você sabe o que a Bíblia diz? Que se eu quero ter relacionamento com Deus, eu tenho que ser benigno, misericordioso e perdoador uns para com os outros. Nessa geração, onde quando você erra, alguém filma, posta na internet e arrebenta com a tua vida. E esquece que quando você joga uma pedra,
Você planta no mundo espiritual um monte de pedradas que você vai receber. A vida faz questão de girar. O ciclo da vida continua. E você às vezes comete o mesmo erro que você condenou veementemente na vida daquele irmão. Quando bastava você olhar para ele e dizer assim: meu irmão, vem cá, deixa eu lhe abraçar. Você errou, deixa eu fazer como a Bíblia diz. A Bíblia diz primeiro para eu ser benigno. Sabe o que é ser benigno? Não é faço o bem para quem me faz bem. Faço o bem por causa de Deus. Faço bem, porque Deus olhou para mim e para você. Nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz. Jesus morre na cruz por pessoas como nós, pecadores, sem que mereçamos. Isso porque? Simplesmente porque Ele nos amava na sua bondade. Ser benigno não tem a ver com mérito. Mas nessa geração eu sou legal com Eliseu, porque Eliseu é legal comigo. No dia que Eliseu pisa no meu calo, ele não é mais legal. No dia que Eliseu fala comigo, eu já não gosto, ele já não está mais no meu grupo. Colossenses capítulo de número 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olhe para cá. Sabe o que o texto está dizendo, papai? Tudo que eu fizer, que envolve irmãos, eu tenho que dar graças a Deus. Diga amém, diga amém. Deixa eu te contar um negócio. Você consegue dar graças a Deus, depois que você comeu uma sopa, e o assunto da sopa foi meter o cacete no líder do Ministério de Louvor? Você consegue dizer assim: irmãos, agora vamos agradecer por essa sopa maravilhosa, onde a gente desceu a vara no irmão lá que é líder do louvor? Você acha que Deus vai receber? Irmãos, vamos agora louvar ao Senhor aqui nesse momento, agora que já comemos a nossa sopa, e o assunto principal na nossa casa foi meter o pau naquela irmãzinha? Irmãos, isso é sério, irmãos. As pessoas não entendem. Sabe o que é interessante? Gil, na cara mais de pau cínica do mundo, a gente vem para a igreja e canta ao Senhor. Estava no dia passado, descendo a vara, mas no outro dia está lá. E sabe o que é detalhe? Sabe o que eu acho mais lindo? Na hora que ele olha para o irmão, ou para a irmã que ele estava falando mal, sabe como ele faz? Oh, meu irmão amado, amo você. Vem cá, minha irmã, eu estava com saudade de você, ó. E ela nem sabe que no dia seguinte, ou no dia passado, ela estava sendo esmurreada, pegando porrada na casa do anjinho e da anjinha. Mas vamos para frente. E sabe o que é interessante, querido? Que eu acho mais maravilhoso? Ninguém quer falar sobre isso. Sabe por quê? Porque dói. Porque mexe nos nossos pecados, nos meus pecados, nos seus pecados. Quando eu estou falando do pecado da irmã, é muito legal. Mas quando estão falando do meu pecado, aí dói, papai. Aí a gente faz bico feio, a gente entorta, a gente cochicha no ouvido assim: sem indireta para a gente. Não é indireta não, meu irmão. Em nome de Jesus não é não, é direta. Ela vai direto. Sabe por quê? Porque a palavra, a Bíblia diz que ela é como uma faca de 2 gumes. Ela corta de todo lado, papai. Ela rasga, mas ela quer nos transformar em pessoas melhores diante deste Deus. Sabe o que é a palavra de Deus, quando ela é citada em textos que mexem com a nossa fé, ou falam dos nossos erros, quer fazer conosco? Nos moldar para sermos pessoas melhores. Mas não para por aí. 1 João capítulo 1, versículo 6, olha o que João fala. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, e aí estamos falando de Jesus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, aleluia, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você sabe o que João está falando, meu irmão? Ele está dizendo, olha que coisa fofa, que se eu não tenho comunhão com meu irmão, olha o dedinho, nós não andamos na luz.
nós mentimos. E João diz, e enganamo-nos a nós mesmos. Então, para eu andar na luz, eu tenho que ter comunhão com ela. Eu tenho que ter comunhão com ele. Eu tenho que ter comunhão com aquela irmã ali. Mas pastor, aquele irmão me feriu. Feriu? Quem já foi ferido por um irmão aqui, além de mim e do pastor Fábio, que de milhões de vezes nós já fomos feridos. Quem já foi ferido aqui por um irmão? Já? Já foi ferido Vívia? Já foi ferido Gil? É ruim ou não é? Mas sabe o que a Bíblia diz? Se reúnam na casa uns dos outros e metam o pau no irmão. É assim que diz a Bíblia? Vão tomar sopa um na casa uns dos outros e desçam o cacete nos irmãos. É assim que a palavra de Deus ensina? Vão se reunir na praia, fazer churrasco e falar mal de todos. É assim que o texto diz. O que a Bíblia diz? Eu vou lá no irmão que me feriu. Digo, senta aqui, meu irmão. Eu estou magoado com você. Às vezes ele nem sabe, Fábio. Já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu isso contigo. De alguém lhe procurar, lhe dizendo que está ofendido. E você nem sabia que tinha ofendido o irmão, não já? Nem sabia. Tem ovelha que chega no meu gabinete, pastor, eu estou muito ferida. Com quem, meu irmão? Eu já estou até perguntando quem é, porque eu não sei que não sou eu. Com o senhor. Comigo? O senhor me feriu. Eu lhe feri, irmã. E eu começo a buscar na mente, meu Deus, onde foi? Minha irmã, foi alguma fala minha? Eu tenho TDAH, filha. Eu falo sem pensar, eu vou rasgando. É isso. Não é isso não, pastor. O senhor naquele dia fez assim, assim, assado. Aí eu vou buscar na memória. Irmã, mas não era nem com a senhora que eu estava falando. Como assim? Não era eu, não? Pois, pastor, o senhor acredita que eu também tenho esse problema, esse pecado bem aí que o senhor citou? Eu me ofendi que o senhor mexendo no meu pecado. Mas não era com a senhora, irmã, já que eu só tenho esse pecado, vamos resolver esse pecado juntos aqui, irmã. Vamos tratar esse problema, vamos parar. Você senta com a pessoa e trata com ela. Se você está magoado com alguém, conversa, meu irmão. Chama essa pessoa. Não vá para casa falar dela. Não entra nos grupos para falar dela. Senta com essa pessoa e trata com ela. Porque a Bíblia diz que para eu andar com ele na luz, primeiro, eu tenho comunhão com os meus irmãos. E agora? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. E olha que parada louca isso aqui, meu patrão. Lê depois, porque isso aqui é top master. O texto diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ei, quem acredita que nós somos seres energéticos, que emanamos energia? Levanta a mão aqui, só para saber se tem mais alguém, além de algo do doido do pastor de vocês que acredita. Nós somos seres energéticos, não tenho nem dúvida disso. Nós emanamos energia, inclusive fisicamente. Dentro da física, você vai estudar, e você vai estudar dentro da ciência, que cientificamente falando, nós realmente somos como se fosse uma pequena bateriazinha. Nós emanamos energia. Agora olhe para mim. Quem já teve aquele abraço e aquele beijo, chamado beijo de Judas, aonde você viu a pessoa ali, abraçou, sorriu e disse assim: ô meu irmão, amo tanto você. Mas quando ela lhe toca, você sente que é mentira. Quem já sentiu isso? Levanta a minha mão só para você ver. Só eu que já senti isso. É ruim ou não é? É horrível. Ô coisa ruim é isso. Sabe o que a Bíblia diz? Quem anda no Espírito não tem um amor fingido. Quem anda no Espírito, meu irmão, se ele está chateado com você, ele vai deixar claro: estou chateado com você. E eu vou tratar com você. E eu vou sentar com você. E eu vou conversar com você. Porque eu quero lhe perdoar e ser perdoado por você. É como a Bíblia ensina. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, Rosana, isso aqui é lindo, diz assim: se alguém diz, olha que quem ama a Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Tem tanta gente, não, peraí, quem ama a Deus de verdade aqui, levanta a mão e dá glória, irmão. Oh, coisa linda, nós amamos. Amamos a Deus. Ai. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz, está falando de nós aqui, que nós dissemos agora, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu. Pastor, me perdoe, mas eu odeio aquela irmã.
Sério, irmã? Pastor, Deus que me perdoe, mas eu odeio aquele irmão. Quando ele sobe do púlpito, chega a me dar um troço. É, irmão? É. Mas você ama Deus? Eu sou apaixonado por Deus. Que Deus? O da Bíblia? Porque o da Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, você não consegue amar a Deus. Mas não para por aqui não. João capítulo 13, versículo 34, diz assim: disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Fernandinha, minha filha, não vai rolar. Eu não vou ser reconhecido como discípulo dele se eu não te amo, meu irmão. Eu tenho que aprender a conviver com as suas diferenças e você com as minhas. Você tem esse seu jeito fleumático de ser, eu tenho o meu jeito sanguíneo de ser. Respeito você, respeite a mim. Agora eu tenho que aprender a lhe amar, fleumático como é, passando pano em gelo, para tentar enxugar gelo. E você tem que respeitar eu ir lá com a marreta e quebrar o gelo todinho. Porque as pessoas têm diferenças, mas elas fazem parte do mesmo corpo e vão morar no mesmo céu. E tem uma coisa massa para te contar. Boa notícia, essa vem do céu, irmão, quentinha para nós. Se você tem esperança de morar no céu de glória, e você não se dá bem com aquela irmã ou com aquele irmão, mas, de alguma forma, você acredita muito que vai para o céu e vai acabar indo, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Como Jesus lhe ama muito, mas muito, sua casa será muro com muro, para a eternidade, com aquele anjo que você ama na igreja, com aquela irmã que você diz todo dia, meu Deus, quando eu olho a cara dela, pronto, você vai viver com ela só eternamente, papai. Sabe por quê? Porque se eu acredito que eu vou morar no céu, ela também acredita. E se eu for morar neste céu, e ela também, nós vamos ter que conviver juntos eternamente. E Gil, sabe o que é pior? Eu vejo você uma vez, 2 vezes na semana. E apesar de que lhe amo muito, seria um prazer lhe ver todo dia. Mas imagine que eu não goste de você. No céu, papai, eu não vou lhe ver 2 vezes na semana. No céu eu vou lhe ver todo dia, de eternidade a eternidade. Eu vou cansar de lhe olhar e você vai ter que me amar. Então não é mais fácil a gente já ir amando por aqui? Não é mais fácil você já ir se dando bem por aqui com ele ou com ela? Você já ir se resolvendo por aqui? Porque você já chega no céu, já está meio caminho andado. Você já aprendeu a lidar na terra, meu irmão, com esse corpo corruptível, com ela. No céu, com um corpo incorruptível, você vive eternamente de boa, papai. Não haverá mais intrigas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. A 7ª, e talvez a mais importante disciplina cristã, João, capítulo 4, versículo 24. Disse Jesus: importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior disciplina cristã, a maior disciplina que me leva a uma vida de vitória, é eu manter vivo em mim o espírito de adorador. E aí, sabe o que eu estou dizendo, meu irmão? Muitos de nós só conseguimos dar glória a Deus quando tudo vai bem. Casamento é uma bênção, ô glória. Empresa está bombando, ô glória. Os filhos estão crescendo na igreja, maravilha, é só glória, é manto. A porta se fecha. O casamento acabou. Os filhos estão desviados. O sonho morreu. A empresa fechou, pastor. E aí eu lembro de uma pessoa que chegou para o pastor: como é que eu posso dar glória a Deus com a minha empresa falida? Eu falei: olhe para Jó. O livro de Jó, quando você olha para o capítulo de número 1, o versículo de número 20, diz uma coisa interessante. Então Jó se levantou quando recebeu a notícia de que
todos os seus bens tinham sido tomados e que os seus filhos todos tinham morrido. No versículo 20 diz assim: então Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, lança-se em terra e adora o Senhor, dizendo: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Hashem Adonai. Você sabe o que ele está dizendo? Não importa o que me tirem, não importa o que eu sinta, não importa o que eu venha a sofrer, a Ele eu continuarei dando glória, a Ele eu continuarei louvando, a Ele eu continuarei adorando. E quando eu olho para isso, tem uma coisa interessante, porque não funciona de lábios. Dalise, às vezes eu estou sentado ali, eu acho que o pastor Fábio já vivenciou isso também. A gente está como observador, obviamente, ali também, observando o que está acontecendo no púlpito. Cara, tem gente que está cantando aqui, quase que por obrigação, meu irmão. O irmão está aqui, ó, cantando, e você olha para ele, parece que você está vendo o cão chupando manga. É desanimador. A gente fecha os olhos para se concentrar com Deus, porque você olha para a cara da irmã, a irmã está lá assim, não sei o que do milagre, transforma a minha vida, meu espaço. Faz tanto tempo que eu não vejo a luz. Sem vida, sem adoração, sem graça, sem Espírito Santo, sem unção, sem presença divina, está fazendo por fazer, está fazendo de qualquer jeito. Você sabe o que Isaías, o profeta, fala? No livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor não está comigo, consiste só em mandamentos de homens em que foram instruídos. Ou seja, aí tu diz assim: ei, tu e tu vão cantar hoje. Eu não sei quantos tiveram essa experiência, mas eu lembro que quando o pastor Douglas, que está aqui sentado, era meu líder, na época que foi meu pai na fé, ele tinha um grupo de 20 e poucas pessoas, e nós éramos instruídos, ele e a irmã Francilete vão lembrar disso, de que pregar a palavra de Deus era tão honroso, que nós jamais deveríamos negar-se a pregá-la. Então quando ele diz assim: irmãos, nós recebemos um convite, e eu vou selecionar aqui alguns para estarem pregando nesta cruzada, neste evento, ficava todo mundo torcendo, tomara que ele chame eu. Aí eu dizia para o Rogério: ele vai chamar eu. O Rogério disse: não, quem vai chamar sou eu. Não, nós vamos falar com ele. Baixinho disse: não, que ele vai chamar sou eu, porque eu sou do manto. Não, eu vou chamar fulano, que eu sou disso. Eu vou chamar assim. Nós tínhamos o prazer de querer ser chamados e convocados. Sabe por quê? Porque a gente entendia que ser convocado para adorar, para pregar, para ensinar, para instruir, é uma honra, é um privilégio, é glorioso diante deste Deus, aleluia. Hoje o pastor Fábio diz assim: eu queria perguntar aqui, quantos aqui dos irmãos, lá no grupo de liderança, algum de vocês pode vir pregar amanhã que eu estou doente? É triste, irmão. Estou errado, pastor Fábio? É doloroso, irmão. Pastor, eu não posso. Pastor, eu não estou preparado. Pastor, me convide na outra semana, porque nesta semana eu não me sinto bem espiritualmente. Você acha que não se sentindo bem essa semana espiritualmente, na próxima você vai estar melhor? Você acha que negando um convite de adorar a este Deus, para outra semana você adorá-lo, você vai estar melhor? A Bíblia diz que muitas pessoas honram a Deus de lábios, mas não honram a Deus com o coração. Estão fazendo porque o líder pediu. Dalise, você hoje está escalada. Poxa, eu nem queria, mas eu vou lá, líder, tá bom. Vem aqui, faz o dela, faz o show, se vai embora, não sente nada, não recebe nada, Deus não é adorado. Agora a Bíblia diz que Jesus disse: Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É no espírito, e tem que ter singeleza de coração, porque eu não olho o que está passando-se na cabeça do pastor Fábio,
Eu não sei o que está passando no coração do irmão, mas quando eu abro a boca para glorificá-lo, Deus está vendo lá no meu coração. Ele vai além das minhas palavras, Ele vai lá na minha alma, Ele sonda dentro de nós. E é por isso que o salmista dizia assim: sonda-me porque tu me conheces. Oh glória, meu irmão. Quando a Bíblia diz para nós sermos adoradores, eu quero perguntar a você: o que você faz quando de fato é convidado para adorar ou para pregar a palavra? Eu vi domingo o Gil trazendo uma palavra fantástica aqui no culto. Quisera que a igreja toda tivesse entendendo o que ele estava dizendo. Eu vi domingo depois a diaconisa Raíssa pregando uma palavra que eu fiz assim: meu Deus do céu, que palavra! Eu queria estar sentado aqui ouvindo a pregando. Mas quando eu convidei a Raíssa para pregar, lá no laboratório, ela estava, e ela deve estar aqui no culto me assistindo, ela vai dizer se eu estou mentindo, ela estava nas suas crises existenciais, com seus problemas, suas dificuldades, porque quem não tem problema aqui atire a primeira pedra. Eu disse: Rai, domingo eu quero que você pregue, você pode? Ela baixou a cabeça, levantou a cabeça e disse: meu pastor, conte comigo. Demorou muito, eu passei por ela, ela voltou e ela disse assim: pastor, eu não tenho ideia do que irei pregar, por causa do momento que eu estou vivendo, mas eu estarei lá domingo pregando a palavra. Ela sobe, Deus diz assim: eu quero você vazia, porque quando você está vazia, eu posso encher. Quando você acha que não é nada, aí eu mostro que eu sou grande na tua vida. Quando você não tem nada para oferecer, aí eu vou oferecer através de ti. Deus tem interesse de nos usar como adoradores da sua presença, mas eu tenho que viver isso como uma disciplina. O meu prazer tem que ser na lei do Senhor. O meu prazer tem que estar em comunhão com este irmão, com esta irmã. O meu prazer é ser fiel a este Deus naquilo que eu tenho como finanças. O meu prazer é me consagrar e jejuar diante dele. O meu prazer é estar em oração e lendo a sua palavra. O meu prazer é viver uma vida disciplinada diante dele. Ponha-se de pé em nome de Jesus. E aí, para encerrar, você já de pé, a pergunta que eu faria é: tá, pastor, beleza, já sei das 7 características de uma vida disciplinada, já entendi que eu preciso orar, que eu preciso ler a palavra, que eu preciso jejuar, que eu preciso adorar, que eu preciso ser fiel, dizimista e ofertista, já entendi na palavra que eu tenho que ter comunhão com meu irmão, eu entendi todas as características, mas como eu faço isso? Como que eu vou conseguir amar, pastor, quem está me ferindo? Como eu vou conseguir ser fiel, pastor, se eu estou com a vida toda bagunçada financeiramente? Pastor, como é que eu vou adorar, pastor, se minha vida está com tanta luta? Eu quero deixar aqui para vocês, e serei bem rápido, porque você já está de pé. Primeiro, a primeira coisa para que você e eu consigamos ser disciplinados: deixemos a inconstância. Tiago capítulo 1, versículo 7 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pare de ser inconstante. Essa história de que um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou adorando, um dia eu não estou. Um dia piso no meu calo, eu não vou mais para a igreja. Agora no outro dia eu já estou bem, vou para a igreja. Que constância é essa, irmão? Que coisa é essa que você não consegue viver? Você está mal, vem para a igreja. Está se sentindo doente? Vem para a igreja. Está desanimado? Vem para a igreja. Pastor, eu estou sem força? Vem para a igreja. Por quê, pastor? Porque se você está nessas condições, em casa, não pense que você vai melhorar, mas na igreja você tem a chance de Deus usar o profeta dele aqui para abençoar a tua vida, usar uma palavra para restaurar o seu coração, usar um louvor para transformar aquele mar de dificuldades em um mar de vitórias. Deus opera quando você é constante diante deste Deus. Ser constante não quer dizer que eu não passo por lutas, que eu não me desanimo, que eu não passo por tristezas. Ser constante é: não importa o que me aconteça, a minha fé nele não será abalada. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. E a segunda coisa, eu preciso ter firmeza de propósito.
capítulo 26 de Isaías, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Gente que entende que para alcançar a confiança e a paz que há em Deus, Aleluia. quantos aqui, quando aceitaram Jesus, no seu coração, disseram aqui que seguiriam Jesus para todo sempre? Levante a mão assim. Nós dissemos isso ou não dissemos? A pergunta que não quer calar. Aumenta isso aqui, por favor. A pergunta que não quer calar. Por que quando você está abalado com alguém, você não vem mais para a igreja? Por que quando você briga com a mulher ou com o marido, você vai para o mundo? Cadê a sua firmeza de propósito com esse Deus? Que não importa o que aconteça, não importa o que eu passe, eu não abandono essa fé. Quer ver uma coisa interessante? Que todos nós precisamos para ter essa disciplina cristã praticada nas nossas vidas. Está em Lucas capítulo 28, capítulo 14, versículo 28. Diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Você sabe uma coisa que eu preciso fazer? Estabelecer metas. Meu irmão, se eu não tiver meta, eu sou um homem sem futuro, meu irmão. Se eu não tenho um olhar para o que eu quero, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Eu preciso determinar: eu vou conseguir isso, eu vou fazer isso, eu vou focar nisso. E quando se fala da vida espiritual, você precisa focar: eu terei disciplina cristã com este Deus. Quem entende o que eu estou falando? E para encerrar, talvez a coisa mais difícil de se fazer, mas a mais necessária, está em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo todo o tempo. Pastor, eu quero entender melhor o que o senhor quis dizer. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que eu preciso organizar o meu tempo. Você sabe o que em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 diz? Que há tempo para tudo. Tem tempo para você brincar, mas tem tempo para você também cultuar. Irmãos, nós arrumamos tempo para assistir 500 milhões de séries de Netflix. Tem gente que está numa tal de coreano aí, que eu digo: meu Deus do céu, já está falando coreanês, já fala coreano, de tanta série que assiste coreana, pastor Fábio. Aí no dia do culto não está aqui. Por que você não veio para o culto, meu irmão? Ô pastor, só que não tive tempo, pastor. Estava sem tempo. Pastor, o tempo tão apertado. Nós conseguimos tempo para tudo, meu irmão. Nós não vamos ter tempo para Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo há tempo que é para nós determinarmos para este Deus. Eu quero fazer uma oração aqui antes de tudo, para que Deus possa nos ajudar a ter essas disciplinas. Quem deseja ter essas disciplinas, levante a mão comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava lendo um livro de Alan Schlupp. O nome do livro chama-se Disciplina, o Caminho da Vitória. Uma fala importante que ele faz, e eu estou citando a fala dele. Ele diz assim: tão importante quanto saber o que fazer, é saber como fazer e, sobretudo, fazer. É muito fácil eu saber de todas as informações que há 2 semanas eu estou pregando. E agora? Vai fazer o que com todo esse conhecimento? É o que ele diz. Mais importante do que saber é colocar em prática o que eu estou sabendo. E aí, tem um camarada que ele fala uma coisa interessante. E detalhe, ele nem é crente. Ele é um camarada que você nem acredita, mas inteligentíssimo.
Quem já ouviu falar em Siddhartha Gautama? Sabe quem é ele? É o Buda. Milhares de anos antes de Cristo, ele deixou escrito uma coisa interessante. Ele disse: por mais que na guerra se vença um ou mais inimigos, a maior vitória que há é sobre si mesmo. Eu preciso ter disciplina cristã. Quem mais precisa ter disciplina cristã, levante a mão comigo. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite. Há 2 semanas nós estamos ouvindo esta palavra. E nós queremos ter uma vida de disciplina cristã para alcançar as nossas vitórias. Nos ajuda a ler essa palavra todos os dias. Nos ajuda a viver uma vida de oração contigo. Nos ajuda a viver uma vida de consagração e jejum, Senhor. Nos ajuda a ter comunhão uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis dizimistas e ofertistas, como diz a Tua palavra. Senhor, coloca em nossos corações um espírito de adoradores, para que nós Te adoremos na beleza da Tua santidade. Eu quero pedir a Tua graça e nos ajuda, Senhor, a ter uma vida disciplinada diante de Ti, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, e o prazer, meu Deus, seja estar andando uns com os outros em adoração ao Teu santo nome. Meu Deus, aqueles que precisam aqui de um milagre, faz um milagre agora. Aqueles que precisam de cura, estende a Tua mão para curar agora. Aqueles que precisam de força para caminhar, fortalece agora. Mas como muito bem diz, Senhor, o Teu servo Alan, meu Deus, em nome de Jesus, mais importante do que saber como fazer é começar a fazer. Então nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra, a viver debaixo da égide do domínio dela, e mais do que tudo, Senhor, viver debaixo da Tua graça, porque a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Nós Te oramos nesta noite, pedindo esta graça abundante sobre os nossos corações, pedindo que Tu venhas fortalecer a nossa alma, nos ajudar, Senhor, a caminhar uns com os outros, ajudando uns aos outros, perdoando uns aos outros, sendo benignos uns com os outros. E quando nós nos reunirmos, Senhor, não seja para falar A ou B, mas nós possamos nos reunir para cantar ao Teu nome, para salmodiar ao Teu nome, para exaltar o Teu nome, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus, e só quem crê dá glória a este Deus e aplaude Ele. Salmos 18, versículo 6 diz: na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e desde o seu tempo Ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quem crê nisso? Jeremias capítulo 29, versículo 12: então invocarei, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, se buscarmes e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Em Jonas no capítulo 2, no versículo 2, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da sepultura, Tu ouviste a minha voz. E por fim, em Mateus capítulo 28, versículo 20, e a parte B deste versículo disse Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem crê nisso?